Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lioge Iwak Filho e hoje vou falar de um assunto especificamente de tracionamentos ortodônticos, mas utilizando um fio duplo. Então é uma subdivisão, é uma técnica específica para algumas situações, principalmente relacionada a caninos superiores retidos, tá bom? Só para a gente relembrar um pouquinho conceitualmente, de forma relativamente rápida, eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre caninos retidos, alguns trabalhos falavam que a nossa idade limite para tomar uma decisão em esperar o canino irromper ou se eu devo tracioná-lo, seria ali por volta de 15 anos, né? Então, se a gente tiver um canino retido num paciente a partir de 15 anos que ainda não irrompeu, normalmente esse paciente, esse dente vai precisar de um auxílio de um tracionamento ortodôntico para que ele consiga ganhar o seu local na arcada, tá? E aí fica uma pergunta, fica uma dúvida. A partir de qual idade que esse canino pode causar reabsorções, principalmente no incisivo lateral? Então, se a gente ficar com esse conceito de que somente com 15 anos que eu posso ter essa avaliação, a gente pode ter alguns problemas. Como eu já vivenciei vários casos de colegas ortodontistas que a partir de 9 anos de idade, a literatura hoje fala isso, né, que a partir de 9 anos de idade eu já posso ter processos de reabsorção da raiz do lateral, quando eu tenho um canino superior retido impactando na raiz do lateral. Então essa idade de 15 anos, que é uma idade que a gente inicialmente tinha como limite de fator de decisão, em optar por tracionar ou não o canino, em algumas situações mais específicas, quando a gente avalia uma documentação ortodôntica inicial de uma criança, né? 9, 10 anos. E eu percebo que nessa avaliação, aquele canino superior, que ainda está não irrompido, está numa posição duvidosa ou preocupante em relação ao lateral, a partir dos 9 anos nós temos relatos na literatura de que já pode haver uma reabsorção da raiz daquele lateral pela presença da coroa daquele canino retido. Tá bom? Então, quando a gente nota nessa documentação ortodôntica, nessa radiografia panorâmica, uma situação duvidosa ou preocupante, significa que vale a pena para aquele paciente eu fazer uma observação mais próxima daquele caso. E se eu notar a eventual possibilidade daquele canino retido ou não irrompido começar a causar reabsorções nas raízes dos laterais, ou mesmo de premolares ou até de incisivos centrais, vale a pena eu antecipar o meu fator de decisão para mais precoce possível, né? E tomar a decisão em fazer o tratamento, seja realizar o tracionamento, seja, em alguns casos, até realizar a extração daquele canino, tá bom? Só para dar um suporte de literatura, o professor Consolaro tem um trabalho publicado aqui na revista da Dental Press, em 2010, parte 1 e parte 2, onde ele fala bastante sobre as consequências desse tipo de tratamento em caninos retidos. Acho que é uma literatura legal, ela dá suporte para que vocês possam, do ponto de vista ortodôntico, fazer essas avaliações das necessidades que a gente precisa ter para conseguir fazer um tracionamento de um canino retido de uma forma saudável, né? Sem correr riscos para os dentes vizinhos ou adjacentes. Ainda falando sobre o diagnóstico, quando a gente começou a estudar, o diagnóstico ele basicamente era feito em cima de radiografias panorâmicas, e aqui a gente tem uma citação de um trabalho clássico nessa linha, que era feito baseado em radiografias panorâmicas e se traçava eixos paralelos à linha média para posicionar a ponta mais anterior do canino dentro desses eixos, tá bom? E segundo esses autores, quando a ponta do canino estivesse entre 1 a 3, ou seja, 1, 2 ou 3, a chance dele causar um problema de reabsorção nos incisivos era aumentada. Então, isso é um fator de análise radiográfica que a gente pode ter como base para fazer a avaliação de uma panorâmica ainda nos dias de hoje. Então, se eu pego uma radiografia panorâmica na documentação ortodôntica inicial do meu paciente e vejo que a posição do canino está dentro de um desses 3 eixos, eu posso começar a me preocupar se esse dente vai vir espontaneamente para o seu local ou se ele vai precisar de um apoio, no caso, um tracionamento ortodôntico.
tá bom? E ainda, o risco dele causar uma eventual reabsorção nessas raízes acaba sendo um pouquinho maior, então é um fator que eu tenho que observar.